Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo também. O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para ler um texto do irmão Diego Ricker e contar aquilo que eu entendi. Esse texto foi escrito pelo Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, reforçando, o irmão Diego Ricker escreveu e eu só vou contar aquilo que eu entendi, tá bom, irmãos? O nosso texto bíblico está em João 19, capítulo 1 ao 27. Pega lá sua Bíblia, que são muitos versículos, e nós vamos ler juntos. Quero esclarecer os irmãos que o texto chama-se Consolo na Dor. Eu creio, sabe, irmãos, que Deus sempre sabe o que faz. Na verdade, quando eu me deparei com esse texto, eu pensei, nossa, é um texto que fala de perda, né? Um texto que fala de morte, é um texto que fala de dor. Sei lá, mas depois eu senti no meu coração assim, você não sabe quem das pessoas que vai ouvir esse devocional que está passando por um momento difícil. Então, irmãos, eu acredito que nós, como eu, né, que não estou passando por um momento de dor, na verdade, graças a Deus, tudo vai bem na minha família, com os meus amigos, enfim. Então, eu não estou passando nesse momento de dor, eu sei de pessoas que estão. Então, de qualquer forma, para quem não está passando por um momento de dor, essa é a hora de aprender como consolar alguém. E se você está me ouvindo nesse momento e está passando por um momento triste, de dor, um momento em que o Espírito Santo vai consolá-la, preste atenção na palavra do Senhor, porque Ele sempre traz algo para aquecer o seu coração, tá bom? Então, irmãos, vamos orar, pedir ao Senhor que nos direcione, né? A palavra de Deus nunca volta vazia. E eu creio que quando o Espírito Santo inspirou o irmão Diego Ricker a escrever esse texto, certamente ele estava, assim, querendo consolar algum de nós. Não sei quem. Não sei se é você que está me ouvindo aí. Não sei se você vai transmitir essa palavra para aquela outra pessoa que você conhece que está passando por um momento de dor. Mas lembra, a palavra do Senhor nunca volta vazia, tá bom? Então vamos orar e pedir ao Senhor que nos ensine. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio de lermos a tua palavra. Ó Pai, que nós possamos aprender essas verdades referentes a momentos de dor, momentos de aflição, momentos de angústia. E que nós ou possamos ser consolados ou possamos consolar aquele que passa por este dia mal. É o que te pedimos em teu nome. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá. Consolo na dor. João, capítulo 19, versículo 1 a 27. Bom, são 27 versículos, tá, irmãos? Então vamos lá. Pega a sua Bíblia e eu vou ler aqui na versão transformadora, tá bom? Diz assim: então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados fizeram uma coroa de espinho e a colocaram em sua cabeça, depois puseram nele um manto vermelho. Zombavam dele dizendo: salve, rei dos judeus, e batiam em seu rosto. Pilatos saiu outra vez e disse ao povo: agora vou trazê-lo aqui para vocês, mas que fique bem claro, eu o considero inocente. Então Jesus saiu com a coroa de espinhos e o manto vermelho. Vejam, aqui está o homem, disse Pilatos. Quando os principais sacerdotes e os guardas do templo viram, começaram a gritar: crucifica-o, crucifica-o. Levem-no vocês e crucifiquem-no, disse Pilatos. Eu o considero inocente. Os líderes judeus responderam: pela nossa lei, ele deve morrer,
pois chamou a si mesmo de Filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, ficou ainda mais amedrontado. Levou Jesus de volta para dentro do palácio e lhe perguntou: de onde você vem? Jesus não respondeu. Por que você se nega a falar comigo? Perguntou Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para soltá-lo ou crucificá-lo? E Jesus disse: você não tem autoridade alguma sobre mim, e se esta não lhe fosse dada de cima. Portanto, aquele que me entregou a você tem um pecado maior. Então Pilatos tentou libertá-lo, mas os líderes judeus gritavam: se o Senhor soltar este homem, não é amigo de César. Quem se declara rei se rebela contra César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora novamente e se sentou no tribunal, na plataforma chamada Pavimento de Pedras, em aramaico, Gábata. Era por volta de meio-dia, no dia da preparação para a Páscoa, e Pilatos disse ao povo: vejam, aqui está o seu rei. Fora com ele, gritaram, fora com ele, crucifique-o. O quê? Crucificar o seu rei? Perguntou Pilatos. Em resposta, os principais sacerdotes gritavam: não temos outro rei além de César. Então Pilatos lhes entregou Jesus para ser crucificado e eles levaram Jesus. Carregando a própria cruz, Jesus foi ao local chamado Lugar da Caveira, em aramaico Gólgota. Ali, eles o pregaram na cruz. Outros 2 foram crucificados com Jesus, um de cada lado e ele no meio. Pilatos colocou no alto da cruz uma placa que dizia: Jesus o Nazareno, Rei dos Judeus. O lugar onde Jesus foi crucificado ficava perto da cidade e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego, de modo que muitos judeus podiam ler a inscrição. Os principais sacerdotes disseram a Pilatos: mude a inscrição de Rei dos Judeus para ele disse: eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que eu escrevi? Escrevi. Depois que os soldados crucificaram Jesus, repartiram suas roupas em 4 partes, uma para cada um deles. Também pegaram sua túnica, mas ela era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. Por isso disseram: em vez de rasgá-la, vamos tirar sortes para ver quem ficará com ela. Isso cumpriu as escrituras que dizem: repartiram minhas roupas entre si e lançaram sortes por minha veste. E foi o que fizeram. Perto da cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, ao lado do discípulo a quem ele amava, disse: mulher, esse é seu filho. E ao discípulo disse: esta é a sua mãe. Daquele momento em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Amém? Oi, irmãos, que triste, né? Bom, irmãos, então o nosso texto chama-se Consolo na Dor e o versículo é o 25. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe. Ora, Maria foi escolhida para ser a mãe de Jesus. E ela era apenas uma adolescente na época, né, irmãos? E mesmo assim ela cumpriu com louvor a sua missão, né? A de ser mãe de Jesus. Ela criou Jesus, ela o amou e ela cuidou dele com todo carinho. Ora, então neste momento em que ela está aos pés da cruz, a gente não pode de forma alguma desprezar a dor de uma mãe que vê o seu filho ali, ó, prestes a morrer. Jesus pregado na cruz e a sua mãe olhando para ele. Imagine, irmãos, a dor. A dor de uma mãe é uma coisa assim que não dá para medir, né, irmãos? Só quem é mãe sabe. Só quem é mãe sabe o quanto a gente sofre pelos nossos filhos. Ora, a presença de Maria aos pés da cruz pode ser interpretada, né? As pessoas podem entender como que? Como fruto do amor, um amor de mãe
ela não podia fazer nada. Ela não pôde fazer nada no julgamento, ela não pôde fazer nada na hora que pregaram ele na cruz, mas ela estava ali, como se dissesse, ó, eu vim aqui tentar te confortar, eu tô aqui, olha, o meu amor, o amor de mãe, eu não posso fazer nada por você, mas eu estou aqui tentando trazer conforto. Então, fica claro, né, que Maria não podia fazer nada, mas ele estava lá, para que Jesus soubesse que ela estava lá e queria estar com ele até o fim. Ela não podia acabar com o sofrimento de Jesus, não tinha a mínima possibilidade. Totalmente impotente em relação ao sofrimento de Jesus e totalmente impotente em relação ao próprio sentimento que ela estava tendo diante daquela cena tão horrível, tão injusta, tão dramática. Ela ficou ali, ó, aos pés da cruz. Ela não arredou, ficou lá. A imagem de Maria perto da cruz durante a crucificação tem várias interpretações, né? Muita gente tem um monte de coisa que acha que é uma coisa, acha que é outra, enfim. Mas pra gente, nesse momento, a nossa interpretação, principalmente para nós que somos mães, eu sou mãe, né? E especialmente aquelas mães que perderam os seus filhos, né? Muitos dos que estão me ouvindo aqui podem ter perdido os seus filhos para o Covid, para as drogas, para tantas coisas terríveis. Então, quando a gente pensa nisso, a gente vê que, especialmente para aqueles que perderam um ente querido, alguém que amava demais, a figura de Maria, nesse sofrimento extremo aos pés da cruz, ela tem uma coisa muito importante para ensinar para nós. A primeira coisa que Maria nos ensina para você que está passando por uma perda de qualquer ordem, né? Qualquer ordem. Pode ser a morte, pode ser a perda, como eu acabei de dizer, para as drogas, um filho que parte, enfim, um ente querido que já não está mais com você. A primeira coisa que Maria nos ensina é assim, que mesmo com o coração totalmente triste, totalmente atribulado, totalmente infeliz, ela ficou ali, aos pés da cruz. Por quê? Porque Maria entendeu que é lá, aos pés da cruz, que o Senhor quer que nós estejamos. É vontade do Senhor que nós estejamos aos pés da cruz. Segunda coisa que esta atitude de Maria nos ensina, que embora ela estivesse tão aflita, tão perplexa, ela não entrou em desespero, né? Não tem nenhum texto da Bíblia que ela tá lá se descabelando. Não, ela ficou ali aos pés da cruz, certa de que Deus não a abandonaria. Ela sabia que o Senhor não iria abandoná-la. E a terceira coisa que Maria nos ensina, que ainda que ela estivesse super triste, abatida, ela não desanimou, porque ela confiou nas palavras do Senhor e foi amparada quando, ainda na cruz, Jesus a abençoou e deu a ela um lar, né? Ela falou para João, olha só, aí a sua mãe, olha aí seu filho. Mesmo pregado na cruz, o Senhor se preocupou com ela. Mesmo pregado na cruz, o Senhor abençoou a vida de Maria. Então Maria conheceu o amor de Deus e se alegrou em seu Salvador. Então, irmão, irmã, se você está passando pela perda de uma pessoa importante na sua vida, pela perda de alguém que você não entende porque ela partiu, presta atenção, Maria está ensinando você. Permaneça aos pés da cruz. Permaneça, compreenda que é a vontade de Deus que você esteja lá. Compreenda que o Senhor jamais vai te abandonar. E compreenda que o Senhor vai sempre abençoar você. Por mais triste que o seu coração esteja, confie no Senhor. Ele tem o melhor para você. Os planos do Senhor para a sua vida são sempre planos maravilhosos. Pode acreditar. Meus irmãos, o nosso manancial termina assim, ó. Foi na cruz que Jesus nos mostrou o amor do Pai, trouxe consolo e deu vida eterna. Amém?
Bem, irmãos, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, abraço de ursa, lembrando que tanta coisa cabe num abraço, ó, parece um laço. Quero que vocês se lembrem também o que está em Isaías 40:31, que mesmo em face da maior dor, aqueles que esperam no Senhor, ó, terão as suas forças renovadas. Amém? Eu me despeço aqui com a minha palavra de ordem, que é gratidão.